Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa agora mais um Entrevistas no Café do Sindicato dos Bancários do Centro de São Paulo. Hoje a conversa é com Sérgio Nobre, o novo presidente da Central Única dos Trabalhadores. Sérgio Nobre nasceu em 10 de março de 1965, em São Paulo. É morador há 37 anos de São Bernardo do Campo, cidade onde iniciou a trajetória no movimento sindical como trabalhador metalúrgico. Em 1980, ainda aprendiz do Senai, ingressou na Scania. 6 anos depois, começou a trabalhar na Mercedes-Benz, onde está ativo até hoje. Na montadora, foi eleito à CIPA e, posteriormente, à Comissão de Fábrica. Também coordenou o setor automotivo da CNM-CUT. Foi eleito e reeleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em 2008 e 2011. Por unanimidade, Sérgio Nobre acaba de ser eleito presidente da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. E para fazer este programa conosco estão também Gisélia Bittencourt, secretária estadual de Mulheres da Central das Trabalhadoras e Trabalhadores do Brasil, a CTB, por São Paulo. E também Andréa Souza, coordenadora do Coletivo de Mulheres do ABC. Eu agradeço muitíssimo a presença de ambas e quero começar com o presidente, o novo presidente da CUT, Sérgio Nobre. Uma pergunta facílima. O Palmeiras tem mundial, Sérgio? Claro que tem. Foi o primeiro clube a ser campeão do mundo. É? Está na história da FIFA. Bom, feita já, dada a resposta da fábula, vamos à realidade que não está fácil para quem, como ele, assumiu a CUT. Sérgio, a gente está vendo a América do Sul, digamos, de alguma maneira, enterrando o neoliberalismo. A gente viu isso se dar nas eleições na Argentina, a gente está vendo isso acontecer no Chile, no Equador, enfim. Aqui no Brasil, as pessoas perguntam, mas depois de tudo que já aconteceu, de uma reforma trabalhista que ia resolver o problema do desemprego, de uma reforma da Previdência enfiada goela dentro, goela abaixo dos trabalhadores, as tentativas agora de mexer, inclusive, também na vida dos sindicatos. Por que nós não reagimos como os hermanos reagem? É porque no caso do Chile, pegando como exemplo, valeria para outros países. Né? O processo de desmonte da rede de proteção social, da legislação trabalhista, o enfraquecimento das organizações populares também, se dá há bastante tempo. Então, eles não têm absolutamente nada, né? Eles privatizaram as empresas estatais, eles privatizaram o sistema de previdência. Hoje, no Chile, que era o que o Paulo Guedes queria fazer aqui na reforma da Previdência, não é? Implementar o sistema de capitalização privada, que lá no Chile foi uma tragédia, né? Hoje, o trabalhador idoso, quando ele se aposenta, ou ele tem uma família para proteger ou um filho, ou então não tem como sobreviver. Ou se suicida, né? Que o índice exatamente. De suicídios é enorme. Foi uma orientação econômica liberal exacerbada, de privatizar tudo, o Estado não serve para nada, e hoje o povo está completamente desprotegido. E é isso que a gente verificou agora nessas mobilizações com milhares de pessoas nas ruas, né? E o presidente, né, pedindo desculpa para o povo, né, porque o sistema foi desmontado e agora leva anos para reconstruir aquilo que foi destruído, né? No Brasil, o Paulo Guedes e o Bolsonaro assumiu esse ano. Não conseguiu ainda desmontar todo o sistema de proteção, mas está na alça de mira, né? Qual é a diferença? Nós já vivemos aqui nos anos 90 uma experiência de neoliberalismo, né? A diferença é que para os neoliberais o Estado ainda tem algum papel, mínimo, mas tem. O ultraliberal, que é o governo Bolsonaro e Paulo Guedes, o Estado não tem papel nenhum. Então, qual é o projeto deles, né? Primeiro, abertura total da economia brasileira, que é o sonho de qualquer multinacional, trazer produtos de fora, aqui importado, né, sem nenhuma barreira comercial.
A outra coisa é que se o Estado não tem papel, não tem por que ter estatais, né? Então, é vender a Petrobras, é vender as empresas de pesquisa, a Embrapa, até a Amazônia, a riqueza da Amazônia, não é? Que é uma ameaça extraordinária à nossa soberania. E a outra coisa é destruir a rede de proteção social, incluindo a legislação trabalhista, não é? Então, o Temer já fez uma parte do serviço e agora eles querem novamente acabar com a legislação trabalhista. O que é a tal da carteira verde e amarela, né, que eles falam, né? É exatamente você destruir a legislação, desproteger. E, para isso, eles precisam garantir que os sindicatos, né, e o movimento popular não tenham força política para reagir. Então, ele não quer fazer uma reforma da estrutura sindical, ele quer enfraquecer os sindicatos. Aliás, introduzindo aqui um modelo de sindicato que está presente no Chile, né, e presente no México que também. É o sindicato por empresas? Sindicato, exatamente. Nossa legislação não permite um sindicato por local de trabalho, né? Então, e a intenção deles é mexer na legislação para tornar isso possível. Então, a ideia é que uma determinada empresa constitua um sindicato com pessoas da sua confiança, não é? Confiança do patrão, e possa fazer acordo retirando direito. É isso o que eles estão propondo para o país, que seria um desastre. Onde isso foi implementado, seja no Chile, seja no México, foi desastroso. E nós tivemos uma experiência aqui recente com os caminhoneiros, né? A greve dos caminhoneiros foi uma greve que parou o país, mas não tinha uma liderança centralizada, né? Então, cada caminhoneiro era um sindicato. Então, o próprio governo viu a dificuldade que é você compor uma negociação e uma solução quando você não tem sindicato organizado, né? Então, isso é uma enorme tragédia. Agora, vamos lembrar, a diferença nossa para o Chile é que o Bolsonaro assumiu em janeiro. Tá. Não é? Quer dizer, a gente diz que o presidente, quando assume, tem 6 meses de lua de mel, né? E ele já está caindo pelas tabelas em popularidade. E, pasme, porque quando você começa a desmontar o sistema de proteção social, a deterioração do padrão de vida é violenta e rápido. Então, eu, como viajo o Brasil inteiro, pela natureza da minha função, eu vejo nas capitais. São Bernardo, que é a cidade que eu moro, das 6 horas da tarde, em frente ao prédio que eu moro, vem família inteira dormir na marquise de uma loja, com muita criança, inclusive. Então, Sérgio, agora, em que medida isso faz do seu desafio um desafio quase sobre-humano? Quer dizer, qual é o papel que tem hoje um presidente de uma central, da maior central de trabalhadores do país? Nós precisamos defender o nosso país, né? Esse país aqui, todos os momentos que ele viveu de crescimento econômico, de geração de emprego, foi impulsionado pelo Estado. Foi assim com Getúlio Vargas, quando criou as indústrias de base, né? Foi também com Juscelino, né, quando trouxe empresas multinacionais, mas num compromisso, né, de produzir componentes no Brasil, foi direcionado pelo Estado. Foi no governo do presidente Lula, não é? Também impulsionado pelo Estado, os bancos públicos injetando recursos na população mais pobre, porque os bancos não queriam dar crédito para os mais pobres. Né? Um dos problemas nossos é que aqui os salários são baixos, né? E a pessoa só compra crédito. Né? E hoje você compra uma geladeira, por exemplo, e paga 3 de juros, porque os bancos privados são assim. Aliás, os lucros deles são escandalosos, né? E a gente vem denunciando o tempo inteiro. Então, foram os bancos públicos que criaram as condições de levar os programas de crédito mais pobres, programas sociais como Minha Casa Minha Vida, operado pela Caixa Econômica, e também a Petrobras, que é uma indutora extraordinária do crescimento, né? Quando no governo Lula, a Petrobras tomou a decisão de não importar a plataforma e fazer no Brasil, toda uma indústria naval que estava morta no Brasil reacendeu. Sim. Então, assim, o Estado é muito importante nesse processo. Mesmo os militares, né? Mas como que você, presidente da CUT... não permitir que privatizem isso. Nós não podemos. Porque se entregar as riquezas do nosso solo, entregar o pré-sal, entregar nossas estatais, o país não cresce. Mas você acha que você tem... Quer dizer, há condições objetivas no Brasil hoje de mobilizar a classe trabalhadora para impedir que isso aconteça? Com certeza. Nós fizemos recentemente 2 greves geral grandes, nós paramos o país inteiro. Né? Então, nós precisamos conversar com a população, Juca. A população, como o governo tem 6 meses, e estão escondendo o que está acontecendo no país. Porque se o Bolsonaro está fazendo isso, tem gente que ganha com isso. E gente poderosa. E quem é que ganha com isso? As multinacionais, que nunca quiseram produzir no Brasil. Né? Se você vai montar uma empresa na China, Juca, você tem que fazer um acordo com o governo chinês e, olha, em X tempo, né, esse produto vai ser chinês, você vai transferir tecnologia, tem meta de geração de emprego. Aqui não. As multinacionais querem chegar aqui e não produzir nada, tirar de caixa. Casa da Mãe Joana. Né? Então, Gisélia. Boa noite a todos e todas. E eu digo todas porque o nosso dicionário português ele é voltado para o masculino e nós precisamos reafirmar que as mulheres também fazem parte da nossa sociedade, né? Por isso falamos boa noite a todas também.
E quero parabenizar você pelo excelente congresso que vocês fizeram, pela nova função dentro da CUT. E seja bem-vindo. E eu gostaria de fazer uma pergunta ao Sérgio. Diante desse cenário político de retrocesso com o golpe de 2016, que tem se aprofundado aí a crise econômica e social em 2019, qual que seria a saída, na opinião da CUT, ou na sua opinião, para o fim dessa crise política e econômica que a gente está vivendo no país e que o país volte a crescer? Acho que a luta central é não permitir que os instrumentos de indução do crescimento da economia, que possa gerar emprego, sejam destruídos. Então, assim, defender a Petrobras, defender nossas empresas de pesquisa, defender nossas universidades é de fundamental importância, não é? Porque sem isso a gente não consegue crescer. E a pobreza, que a gente sempre disse, né? A pobreza e a exclusão do Brasil, que sempre foi um problema, pode ser o nosso passaporte para o futuro. Então, o nosso povo não tem nada ainda, nosso povo mora em barraco, né? Se a gente tomar a decisão de fazer um grande programa habitacional para que as pessoas possam construir casa de alvenaria, nós vamos movimentar toda uma indústria da construção civil que está parada, a construção civil gera muito emprego, fazer as obras de infraestrutura, né? O nosso povo não tem saneamento básico ainda, né? Então, obras de saneamento básico que nós podemos fazer, escolas, melhorar a infraestrutura das escolas. Nós não somos um país tipo a Alemanha, que já tem toda a sua infraestrutura construída já. Nós temos tudo por fazer, nós temos um mercado interno que pode nos impulsionar muito, independente do que acontece mundo afora. Mas aí nós precisamos tomar essa decisão. O que está sendo feito, que o governo Bolsonaro está fazendo, é o contrário, não é? Nós estamos novamente subordinando o nosso país a interesse dos Estados Unidos, não é? Nós estamos novamente entregando toda a nossa riqueza, não é, para empresas estrangeiras que não têm interesse de produzir aqui. O compromisso de empresa multinacional, no limite, é com o seu país de origem, não é aqui. Não é? Então, assim, olha, é um absurdo o que nós estamos fazendo. Paulo Guedes diz que vai vender as estatais, vai vender a Amazônia, vai vender até o Palácio do Planalto. Se isso acontecer, Juca, nós vamos virar um caso de estudo no mundo. Porque um país, né, só se apropria da riqueza do outro quando ele faz uma guerra, né? Ele guerreia, ganha a guerra, aí ele se apropria das empresas, do solo. Nós estamos entregando de mão beijada, né, para eles. Quer dizer, uma coisa absurda o que está acontecendo no Brasil. Então, eu penso que é fundamental a gente ir para os bairros conversar com a população. Nosso povo, sabe, precisa perceber o que está acontecendo. Todos nós queremos, o sonho de qualquer pai, de qualquer mãe, né, é ver o seu filho ter escola de qualidade, né, desde o ensino fundamental e chegar à universidade, ser engenheiro, ser cientista, né, ter salário para poder viver, ter segurança pública. E a gente não vai fazer isso se a gente não tiver uma base industrial muito grande, né, com empresa produtora de alta tecnologia, detendo tecnologia, né? Se a gente olhar para o passado, né, os grandes impérios, né, romano, português, né, foram império por quê? Porque na sua época, né, dominaram a tecnologia da navegação, da agricultura. Então, nós estamos destruindo nossas universidades, nossas empresas de pesquisa, quer dizer, uma tragédia, né? Nós estamos comprometendo o futuro. Eu tenho um filho, Juca, que daqui 2 anos vai se formar em engenharia. Um sufoco, pagando 2.800 de mensalidade. E eu falei para ele, se destruírem as estatais, né, e a indústria brasileira que está morrendo, você vai se formar e vai ter que buscar emprego no Canadá, nos Estados Unidos. E isso é terrível. Eu vou querer falar com você sobre o outro lado, além de ter que procurar emprego fora, que é o da uberização das relações trabalhistas. Mas, Andréia, o que é 2 fios de amor? Então, Juca, essa camiseta, o que ela simboliza? Sérgio já foi nosso presidente lá no sindicato e agora presidente da CUT. E, assim, nós temos algo lá no sindicato, assim, que nós somos um sindicato cidadão. Né? Nós não estamos ali só para dialogar só com os trabalhadores, mas também com a sociedade, claro, com a população. Então, nós estamos no outubro, né? Então, é outubro rosa e novembro azul. E nós lá, o Coletivo de Mulheres, junto com o sindicato, estamos desenvolvendo uma campanha de estar conversando com as mulheres sobre a prevenção nas fábricas. Isso é o primeiro passo, né? O segundo passo, de ir até o poder público cobrar essa situação que as mulheres estão morrendo de câncer de mama. E o terceiro, que a gente possa fazer com as nossas próprias mãos, doar umas mechas de cabelo. Então, assim, essa campanha está de vento em polpa. As mulheres estão aderindo, não só as mulheres, os homens também estão aderindo. E essa campanha está muito bonita. Então, assim, nós não vamos ficar só apenas no outubro, nós vamos ficar em novembro também com essa campanha do Outubro Rosa. E está sendo um sucesso. Porque, assim, a gente não consegue mudar o mundo, né? Mas a gente consegue mudar
melhorar a condição de uma e de outra. Nós não vamos doar só para as mulheres, nós iremos doar também para o GRAAC, que é uma instituição de crianças. Então, nós vamos doar para o Pérola Baito e para o GRAAC, que é uma instituição de crianças. Quem quiser participar, faz como, Andréa? Então, quem quiser participar, é só deixar lá a mechinha com a gente no sindicato. Nós temos caixas espalhadas na subsede de Diadema, em Ribeirão e em São Bernardo. Também temos na Volks e na Mercedes e na Scania também. Mas, assim, sindicato? Dos sindicatos metalúrgicos do ABC. Dos metalúrgicos do ABC. Mas, assim, Okay. se tiver doação, a gente vai buscar. Legal. Tá? Faz favor, faça a sua pergunta ao presidente Sérgio Nobre. Então, assim, eu tenho o prazer, né? O Sérgio já foi nosso presidente lá dos sindicatos metalúrgicos do ABC e agora sim presidente da CUT Nacional. Lembra, Sérgio, naquela época, que era no governo Lula, e que você até falava, meu, e agora, o que a gente vai fazer? Nós estamos aí com aumento real, com a reposição da inflação, estava tudo caminhando normal, né? E aí a gente ficava até se perguntando, o Sérgio ficava até se perguntando, e agora, o que eu vou fazer? Está tudo feito, né? E agora você como presidente da CUT Nacional, né, nesse cenário que a gente está vivendo, que a gente imagina, né, que as pessoas que votaram para ter esse governo não imaginavam que era para ser tudo isso, né, toda essa maldade. Mas eu acho que algo importante que a gente tem é o diálogo. E você, presidente da CUT Nacional, como é que você pensa em estar dialogando? Porque nós temos outras centrais, né? E como é que a gente tem que nos unir? Como é que você pensa nisso, Sérgio? Unir com as outras centrais para estar dialogando, porque a gente tem um bem comum, um objetivo único, que é dizer não a esse governo que está aí, que nós estamos perdendo os nossos direitos. Acrescente, faz favor, Sérgio, a resposta à Andréia, porque também tenho essa curiosidade. Em que medida o período dos governos do PT acabou dando, digamos, uma maciada no movimento sindical e, por isso, ele perdeu um pouco do seu vigor? A palavra é sua. Eu não vejo assim não, Juca. A classe trabalhadora, quando você está no momento de crescimento, né, o desafio é você ampliar os direitos, né, ampliar conquistas, ampliar salário, conquistar direitos novos. E o período do governo do presidente Lula e também da presidenta Dilma foi um período de muita ampliação de direitos. Então, nós reconhecemos as centrais sindicais. Olha que absurdo, né? Nem as centrais sindicais tinham vida legal, né? Nós tivemos a vida legal das centrais sindicais, né? Conquistamos a política de valorização do salário mínimo, que agora estão destruindo, né? Não tem política melhor de distribuição de renda do que a valorização do salário mínimo. Nós conquistamos projetos importantes, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, enfim. Foi um período de muita conquista, né? Então, quando você está conquistando, não tem por que você reclamar, tá certo? A pauta é outra. Quando você está no momento em que você, de recessão, que as pessoas estão perdendo emprego, o que está acontecendo agora, estamos com 30 milhões de pessoas desempregadas. Um governo que não tem interesse no diálogo, né? Aliás, eu acho que o importante agora, nesse momento decisivo para a gente, é as pessoas de bem conversar. Porque quanto mais intolerância tiver, mais beneficia esse povo que está aí, né, que é bolsonarista. Esse povo não é um povo democrático, não é um povo do diálogo, né? E a intolerância serve a eles, né? Então, acho que conversar agora, o diálogo sempre foi importante e agora mais ainda. Por isso que o Brasil tem em torno de 10 a 12 centrais sindicais, né? Foi a primeira vez na história, no 1º de maio desse ano, que todos estiveram no mesmo palanque. Porque nunca teve uma consciência tão grande de que ter pensamento diferente é bom para uma sociedade, conviver com a diferença, com o diálogo, né? Porque Na homenagem aos Santos Dias, também, recentemente. Aos 40 anos da morte dele. Para quem não sabe, né, Santo Dias foi um militante, né? Era militante da igreja, militante sindical e foi assassinado 40 anos atrás numa greve, né? Né? E por que é importante rememorar o Santo Dias, né? Porque está acontecendo de novo. Hoje a repressão ao movimento, em pleno século XXI, a repressão aos movimentos sociais é uma coisa absurda. Mas como disse a Andréia, o ato de celebração à memória dos Santos Dias foi conjunto, né? Todas as centrais estavam juntas. Exatamente, por conta disso, porque todos nós temos consciência, né, do rumo errado que o país está tomando. Recentemente, um grupo de jovens, né, foi fazer uma manifestação justíssima em frente ao Palácio do Planalto, os meninos do Greenpeace, sim. Por conta da queima da Amazônia, a tragédia de Brumadinho, o óleo no Nordeste. Quer dizer, por que está acontecendo isso? Porque desmontaram a política ambiental que o país tinha.
E os garotos foram lá, sabe, em frente ao Palácio do Planalto, jogar óleo de amêndoa no chão, né? Amêndoa, né? Para fazer um protesto criativo. Num governo civilizado, o que se faz, Juca? Chama a garotada lá para dentro, né? E fala, olha, o governo está tomando essas medidas aqui, vocês têm coisa nova para propor, o que vocês propõem para resolver o problema, né? Mas não, foram lá, reprimiram os moleques, bateram e prenderam 3 garotos. Quer dizer, em pleno século XXI, isso é aceitável num país como esse? Podia ser uns meninos, podia ser meu filho, seu filho. Claro. Ali, quer dizer, isso é inaceitável, isso está voltando em pleno século XXI. Quantas pessoas, né, deram a vida na luta pela redemocratização desse país, né? Foram mais de 400, segundo, né, o levantamento feito pela Comissão da Verdade. Sim. Mas se somar aí, né, os trabalhadores rurais, aos milhares que foram assassinados pelos fazendeiros, sim, os índios, né, você passa de 2.000 pessoas. Né? Então, quer dizer, foi uma luta importante de toda uma geração, que agora nós vamos perder isso, sabe? Então, o Bolsonaro, ele não é dono do Brasil, ele foi eleito presidente, ele não é ditador, não é? E agora, todo mundo, né, que tem um mínimo de compromisso com a democracia, que é civilizado, a pessoa pode ser de direita, não tem nenhum problema, mas tem que ser civilizado, tem que respeitar o outro. Claro. Então, esse momento aqui, sabe? Se a pessoa é normal, né? Normal assim, não ter dúvida que a Terra é redonda, né? Se consegue conviver com os outros, tem que juntar e defender esse país, porque isso é importante. Pessoas normais. Não têm dúvida de que a Terra é redonda. É. Outro dia minha neta falou para mim que a Terra era redonda. Ela está estudando os astros, as constelações, astronomia. E eu, para provocá-la, falei, Juju, mas você tem certeza? Se a Terra é redonda, como é que a gente anda e não cai? Não cai do outro lado. Vovô, tem uma explicação. Eu não sei se você já ouviu falar da teoria da relatividade, mas seja como for, vovô, eu não sei explicar. Mas se você tocar nisso de novo, eu nunca mais falo com você. Achei ótimo. Nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo. Antes, você que acompanha a TVT e quer ajudar a mantê-la, assim como a Rádio Brasil Atual, contribua com o nosso financiamento coletivo, com a nossa vaquinha virtual. Acesse catarse.me/TVT e faça uma assinatura, que a gente volta em seguida. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo com o programa Entrevistas. Hoje conversando com o presidente da CUT, Sérgio Nobre. Foi eleito por unanimidade presidente da CUT. Não é pouca coisa. Sérgio, eu já tinha tocado nisso. Como responder a esse processo da uberização? De que maneira o movimento sindical pode resistir a isso? Ou pode propor maneiras de conviver com isso? Eu acho importante esclarecer que nós temos 30 milhões de desempregados. Pois é, você quando fala em 30 milhões, porque o número oficial são 13 milhões. E subocupados, eu estou somando os 13 milhões de desempregados e os subocupados. Subocupado é aquele que não tem carga horária suficiente para dizer que ele tem um emprego. Tá. Né? Então isso é muito grave. Tá. E 50% de todos que trabalham, da força de trabalho no Brasil, está na informalidade. Né? Não contribui com a Previdência, não tem proteção social, uma coisa grave. Então, nesse cenário, qualquer tipo de emprego, seja ele autônomo, seja ele tempo parcial ou em plataforma, ele é bem-vindo, porque é melhor que estar desempregado. Claro. Mas esse tipo de emprego não é o emprego que sustenta, né, o desenvolvimento de um país. Né? O emprego ele precisa ter qualidade. Qual é o emprego que tem qualidade? É o emprego que tem carteira assinada, é o emprego na engenharia, puxado pela indústria. Por isso que o tema da industrialização é fundamental para o nosso país. E alguns setores de serviço que são importantes na saúde, né, o médico, enfim. Né? Esse tipo de emprego que nós temos que incentivar. Então, o que está acontecendo no nosso país que é um desastre? Nós estamos montando o programa e a reforma trabalhista do Temer vai nessa direção e agora do governo Bolsonaro na mesma direção, é promover esse tipo de emprego, sem carteira, precário, de jornada parcial. Isso é um absurdo, quer dizer. Então, esse tipo de emprego você tem que proteger e ele é bem-vindo. Mas você precisa montar um programa para gerar empregos de mais conteúdo, emprego de qualidade. Isso é mais ou menos, Juca, como no futebol. Né? Quando um time faz um planejamento, é para ser campeão, né? Ganhar o título, não é isso? É como se a gente fizesse um planejamento para ir para a segunda divisão, existe isso. Nós estamos planejando emprego de segunda categoria para baixar, é incrível. Né? Quer dizer, então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos regular esse tipo de emprego.
né, o emprego em plataformas, em especial. Tem uma pesquisa recente agora, muito interessante, que foi feita com aqueles jovens que entregam coisas de bicicleta pelo aplicativo na Avenida Paulista. E aí entrevistaram todos e todos disseram que eles estão ali por falta de opção. Por que você está aqui? Porque não tem outro. É dramático isso no Brasil, não tem outro. E eles trabalham em média 12 horas a 14 horas por dia, não tem um ponto para eles parar com a bicicleta, né, e recarregar o celular, e ganham todos eles em média um pouco menos que o salário mínimo. Quer dizer, sabe, é esse tipo de emprego que nós vamos incentivar no Brasil? Claro que não, né? Agora, é preciso regular esse tipo de trabalho. É desumano trabalhar nessas condições. E tem países, né, que já estão trabalhando e regulando esse tipo de trabalho. Estados Unidos, por exemplo. O debate lá em vários estados é muito importante, esse tema, de como proteger esse trabalho e fazer ele contribuir para o sistema de seguridade social. Não é? Então, em alguns estados, os trabalhadores em plataforma, né, eles são obrigados a ter registro, né? Em alguns estados, o Uber tem que registrar a pessoa e tem que contribuir para o seguro-saúde e algumas coisas que, né, que a legislação exige. Então, aqui no Brasil é a mesma coisa. Esse tipo de trabalho, no mínimo, tem que ser formalizado e ele tem que contribuir para o sistema de saúde, para a previdência. Isso é uma reivindicação importante que nós temos que fazer e um desafio. O que nós podemos perceber, Juca, é que os países desenvolvidos, eles não precisaram retirar direitos para que se desenvolvesse. Aqui a campanha do atual governo é retirar direito, estrangular os sindicatos, precarizar as relações de trabalho, e a gente percebe que isso está causando um certo atraso civilizacional. E podemos perceber isso diretamente na vida das mulheres, quem mais sofre com a retirada de direitos, com a precarização do trabalho. E aqui no estado de São Paulo, a violência contra a mulher, ela aumentou em 44%. Olha que absurdo, né? A vida do jovem negro está sendo ceifada. A gente olha aí o exemplo do Rio de Janeiro. E há quem diga que isso não tem relação direta com o emprego, com o trabalho, ou com a política aplicada no país. E o que é pior, a gente tem visto que está sendo atacado a educação, que é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento de um país. Como que se explica essa contradição no nosso país? Você poderia falar um pouco para a gente sobre isso? Onde foi que nós erramos, em bom português, né, Gisele? Porque pois é. Como é que a gente permitiu que chegasse a esse ponto, Sérgio? Porque eu penso que essa ideologia liberal ela não deu certo em lugar nenhum do mundo. Onde ela foi implementada foi uma tragédia, né? Mas parece uma doença isso. E isso é propagado o tempo inteiro aí pelas universidades. Não é? Se você vai fazer um curso de economia, não é? O que o professor fala? A economia tem que estar aberta, tem que privatizar. E se você não botar isso na prova, você recebe zero. Né? E você chega em casa, vai ver um programa de debate político, não tem debate. É pessoa sempre da mesma posição, defendendo o quê? Abertura econômica, redução de salário. Né? A coisa que você mais ouve em programa de entrevista na televisão, nas grandes redes, é assim, ó, tem 3 pessoas para fingir que tem debate, né? É assim, quero concordar com o meu colega, mas quero concordar com o meu colega. Não tem contraditório, né? Então, assim, o correto seria levar um empresário, leva um sindicalista, sabe? Leva quem é desenvolvimentista, quem defende, sabe, o liberalismo, para ter debate, a sociedade entender. Quer dizer, é uma ditadura esse negócio, uma coisa impressionante. E as pessoas vão perceber que o caminho está errado quando chega no pé que chegou o Chile. Quando já perdeu tudo, está na desesperança, e a única coisa que tem que fazer é a revolta. Né? Eu me lembro Aliás, tinha uma frase, viu, Juca, muito interessante de um manifestante do Chile, que ele falava isso, ó. Nos tiraram tudo, inclusive o medo de lutar. Nossa senhora, você pois tirou daqui, eu ia te falar sobre isso. Perdendo tudo, até o medo de lutar agora, e está aí. Só que o problema aí já é grave, né? Quer dizer, a solução dele, não se tem uma solução no curto prazo. E a pessoa que está desempregada e passando fome, ela tem pressa. Né? Claro. Esse é o verdadeiro drama. Né? Nós temos que olhar, sabe, o que deu certo aqui no nosso país. Agora, você acha que nós estamos longe disso ainda? Penso que isso se deteriora muito rápido. Então, pois assim, Sérgio, quando você fala em 30 milhões de pessoas, você está falando em mais de 10% do país. É muita gente. É muita gente. É muita gente. Quer dizer, a possibilidade dessa gente... eu um dia perguntei ao presidente Lula, não foi um erro do seu governo ter feito milhões de consumidores, mas não ter feito milhões de cidadãos ao mesmo tempo? E ele me respondeu,
não se faz cidadão de barriga vazia. As pessoas estão de barriga vazia. Exatamente. Mas faz revoltosos de barriga vazia. E precisa comer, porque uma coisa que é histórica, Juca, toda vez que a curva do desemprego cresce, a violência cresce junto. Claro. Pode ver, porque as pessoas têm que viver. Ele tem filho, ele tem que dar de comer. Então, se a sociedade não cria as condições, ele vai buscar a sua condição. Por isso que o povo está nas ruas no Chile, porque eles precisam encontrar uma solução rápida para o problema deles, né? Então, construir, Juca, leva séculos, né? Agora, para destruir é muito rápido. Claro. Se a gente continuar, na minha avaliação, mais 1 ano e meio, 2 anos, do jeito que nós estamos indo, se o Paulo Guedes consegue, sabe, entregar toda a riqueza nossa, pré-sal, Petrobras, as empresas, nós vamos viver, vamos caminhar muito rápido para um cenário de convulsão social, não tem a menor dúvida. Andréia, doe fios de amor. Vou mudar o sobrenome da Andréia. Não é mais Andréia Souza. É Andréia, doe fios de amor. Eu tô desse jeito mesmo, Juca, porque assim, eu não posso ver um cabelo que eu já fico imaginando aquelas mulheres... Sério, já vai defender o dela. As mulheres que estão sem cabelos, né? Que a gente sabe muito bem que quando as mulheres sofrem, os relatos que a gente ouve, né? Das mulheres que são acometidas por essa doença, quando toca no cabelo, a situação fica ainda pior, né? Claro. Porque dizem que o tratamento do câncer é assim, 50% são os medicamentos, o tratamento. 50% são a autoestima, é a cabeça. Então, por isso dessa importância. Sem dúvida nenhuma, André. Mas agora eu queria aproveitar o Sérgio Nobre e fazer uma pergunta. Mas antes de fazer a pergunta, eu gostaria de falar, Juca, que engana-se as pessoas que acham que o que o governo Lula fez foi apenas dar comida, né? E que essa revolta que está aí é uma revolta natural. Não é. A gente sabe muito bem, a gente vê as denúncias que está aí colocada, dessa epidemia que teve o WhatsApp, de defamação do PT, de defamação da Dilma, do próprio companheiro Lula. Então, engana-se, teve uma manobra, né? E aí nós não estávamos preparados, né? E por isso também disso tudo, né? E aí, assim, a gente tem que estar sempre dialogando, como o Sérgio falou, nós temos que estar sempre dialogando. Acho que o diálogo vai ser a porta de entrada para a gente ver uma luz lá no fundo do túnel. Mas eu queria perguntar por Sérgio, porque assim, quando a gente faz assembleias nas fábricas, não é todo mundo não que olha para a gente com um olhar... o sindicato está ali para defender o nosso interesse, o sindicato somos cada um de nós. Não, tem gente que não acha que é isso. E esse governo que está aí está pegando isso, porque a gente viu muito bem que a todo momento ele ataca o sindicato, né? A gente sabe que está aí por vir uma reforma sindical. E eu gostaria de ouvir do meu presidente da CUT Nacional como é que a gente vai nos organizar para tentar frear isso ou colocar também os trabalhadores nessa pauta aí, porque o sindicato é muito importante na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Exatamente. Agora, algo que as pessoas também esquecem, né? O sindicato, ele é importante para os trabalhadores, mas também para as empresas, né? Porque as empresas precisam resolver os conflitos que são natural da relação capital e trabalho através da negociação, né? Eu disse que a intenção do governo não é fazer reforma nenhuma. Ele quer entregar a soberania, entregar a nossa riqueza e quer enfraquecer os sindicatos para que não façam a luta contra, né? É isso que tem por trás. Mas aí vai destruir todo um sistema que foi construído a duras penas. Então, por exemplo, nós estamos no Sindicato dos Bancários de São Paulo aqui, né? O banco tem em tudo quanto é cidade brasileira, nos 27 estados, e eles fazem um acordo nacional com uma mesa única que tem validade de 2 anos. Então, os bancos sentam na mesa única, fazem um acordo e aí estabelece as regras de funcionamento, salário, a tranquilidade. Será que os bancos vão querer, sabe, em cada agência ter um sindicato e destruir esse modelo de negociação? Interessa para eles? Acredito que não, né? E assim como no Congresso Nacional também, tem muitos deputados e senadores que entendem a importância do movimento sindical, né? Se o país cresce, é o movimento sindical que faz a distribuição de renda. Se a gente não aperta o empresário, sabe, para ele pagar PLR, para ele melhorar o salário, concentra a renda. Então, o sindicato é um fator de desenvolvimento. E nós temos que discutir isso com os trabalhadores. Não tem um direito sequer, e aí eu acho que a gente peca muito, porque a gente precisa falar isso o tempo inteiro.
O trabalhador acha que os direitos que ele conquistou veio de mão beijada, não veio. Cada um deles, a carteira assinada, férias, não sei, veio com muita luta, com muita organização. E nós precisamos esclarecer isso para o nosso povo. E se a gente fizer isso dentro do Congresso Nacional, no Senado, na periferia, por isso que eu acho que a gente tem que ir para a periferia e discutir com o povo, nós vamos derrotar. Tem uma diferença de nós para o Bolsonaro. O projeto dele é um projeto do mal. O Bolsonaro é como a juventude. Ele é do mal com uma família do mal. Nós somos do bem, nós temos um projeto do bem. Nós queremos ver esse povo, esse país desenvolvido, com emprego de qualidade, uma nação feliz. É isso que move a gente. Por isso que eu tenho certeza absoluta que nós vamos derrotar ele. Vamos derrotar e botar esse país de volta no caminho certo. Isso começa pelas eleições municipais agora de 2020, Sérgio? Com certeza. O povo percebe que a mudança foi uma mudança ruim, sabe? O povo percebe que o país não está no caminho certo. E as eleições municipais, elas preparam, né, a eleição presidencial. E tenho certeza absoluta que nós temos que mostrar para o nosso povo. O país está no caminho errado, não é? Não é desejável o caminho que nós estamos tomando, seja na democracia, seja no desenvolvimento, precisa mudar de rumo. Né? E aí as pessoas normais, as pessoas do bem, né, que devem dirigir as nossas grandes cidades, e isso é um papel importante de todos nós. Eu quero apenas para, eventualmente, se você não pegou desde o início a entrevista do presidente da CUT, Sérgio Nobre, pessoas normais para ele são simplesmente aquelas que sabem que a Terra é redonda. Eu preciso fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente estará de volta. Até já. Voltamos ao café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo com o programa Entrevistas. Hoje conversando com o novo presidente da CUT, eleito por unanimidade, o presidente Sérgio Nobre. Falamos de eleições municipais em 2020. Tem um amigo pernambucano, poeta, que diz que a nossa frente deve ser tão ampla, mas tão ampla, que deve ser uma frente ampla até doer. Esse é o termo que ele usa, até doer. Está claro o que ele quer dizer com isso, né? Tem que aceitar a gente até doer. Você acha assim também, ô Sérgio? Ou você acha que não, peraí, vamos fazer uma frente, mas tem limite, não é assim também? A frente, ela tem que sustentar um projeto, né? Tá. Então, se a gente tem acordo no projeto, eu acho que é bom, quanto mais amplo, melhor. Eu sou assim, eu acho que juntar é melhor do que dividir, né? Tá. Mas ela não pode ser uma aliança que não seja dentro de um projeto, porque aí você ganha a eleição, aí depois você não consegue sustentar. Tá. É o que a gente está vendo agora com o próprio governo Bolsonaro, né? Ganhou a eleição, os interesses são tão conflitantes que estão se arrebentando internamente, né? Então, como conceito, eu acho válido, né? Tá. Todo mundo tem que se juntar, que é progressista agora, nesse momento, defender o país, defender os empregos. Quanto mais amplo, melhor. Todo mundo que puder vem, mas tem que ser em cima de um projeto de país. Não pode ser uma coisa que, né, uma unidade falsa que depois inviabiliza o governo na frente. Você está entre aqueles que... É porque, assim, ganhar a eleição é um enorme desafio, mas o desafio maior é governar depois. governar. Então, eu acho que não pode, desde que tenha governabilidade... Você está entre aqueles que acham que houve, desde o processo de impeachment, uma articulação malsã da mídia com o Poder Judiciário, com o Parlamento, para derrotar as forças de esquerda? Mas eu não tenho dúvida. Você não tem dúvida disso? Né? Não tenho dúvida disso. Eram duas coisas, né? Primeiro, um interesse comercial norte-americano nesse processo todo. Então, vê bem, nós tínhamos grandes empresas brasileiras de infraestrutura. O Odebrecht era uma empresa importante que estava fazendo obras na África, nos Estados Unidos, né? Estava fazendo obras importantes também na América Latina, com qualidade extraordinária. Eles fizeram os estádios da Copa do Mundo aqui, sabe? As obras de infraestrutura dos aeroportos foi feito por eles, se internacionalizando, a OAS também. O que aconteceu com eles? Foram destruídos. Acabou. O Odebrecht agora está em recuperação judicial. Interessa a quem? As grandes construtoras norte-americanas, né? Eles compraram a Embraer, que era uma empresa de alta tecnologia brasileira e tal, que agora é uma empresa norte-americana, né? Elegeram um presidente que beija a bandeira deles.
e bate continência para a bandeira E dele. diz I love you. Pois é, e diz I love you. Né? Agora, isso só foi possível porque tiraram o presidente Lula das eleições. Né? Se o presidente Lula fosse candidato, todas as pesquisas mostram, não é a pesquisa da CUT, Quer dizer, não, Sérgio, que ele ganhava em primeiro turno. Você está dizendo, vocês me interrompam, por favor, mas você está dizendo, em última análise, também eu já ouvi isso, não é a primeira vez, mas a Operação Lava Jato, de alguma maneira, ela é responsável pelo desemprego no Brasil? Exatamente. O setor de infraestrutura é o que mais emprega. Né? Quando você toma a decisão de construir uma estrada, construir um porto, você impulsa, gera milhões de emprego. Né? Foi destruída, a engenharia nacional foi destruída pela Operação Lava Jato. E não constrangeu nenhuma multinacional. Quer dizer que as empresas multinacionais de construção civil, nenhuma financiava a campanha, não? Só as brasileiras. Não teve uma constrangida nesse negócio. Nós cansamos de falar, Juca, como é que as pessoas nesse esquema de corrupção que a Globo mostra, aquele tubo de dinheiro saindo, apartamento com dinheiro até o teto, e não tem banco envolvido? É possível você movimentar essa quantidade de dinheiro sem ter banco envolvido? Nós falamos a vida inteira, não apareceu um banco constrangido, o sistema financeiro não foi. Mas, Sérgio, outro dia isso também foi tema aqui com o economista Eduardo Moreira. Faz um mês, saiu na imprensa os 5 bancos denunciados: Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Pois é. Desapareceu no dia seguinte. Pois é. E o presidente Lula está preso por causa de quê? Acusado de liderar um esquema de corrupção. O presidente Lula é muito inteligente, né? Você conhece ele. Você acha que alguém vai liderar um esquema de corrupção e a troca é um apartamento no Guarujá? E o sítio do Jacobitar. E um sítio em Atibaia. Pelo amor de Deus, né, Juca? Pelo amor de Deus, as coisas não batem, né? Está claro. Foi uma grande fraude judicial, que o único objetivo era tirar o presidente Lula das eleições, porque se ele fosse candidato, ganhava no primeiro turno, não tem essa, não. Por isso que eu discordo do povo que fala assim, o povo brasileiro foi para a direita. Não foi, não. Não foi para a direita. Todo mundo sabe que o presidente Lula é muito maior do que o PT. Né? Tem um sentimento, né, anti-PT na sociedade, que não é novo, que sempre existiu, mas o presidente Lula sempre esteve acima disso. Ele ganhava as eleições no primeiro turno e o país não estaria no caminho errado. Mas ele ia defender, né, a Petrobras, o pré-sal, a soberania nacional. Isso não interessa para muita gente, em especial para o sistema financeiro e para as multinacionais. Nós temos que entender o seguinte: tem uma música de uma cantora baiana aí que diz assim que quanto o de cima sobe e o de baixo desce. E recentemente saiu uma pesquisa que a população rica ficou mais rica neste último período e a população pobre ficou mais pobre. Então, quando você, ou quando um sistema, ou quando uma classe, ela influencia diretamente na política do seu país e faz o que fez com a presidenta Dilma, com o presidente Lula, o interesse não é exatamente, na minha opinião, destruir o partido, é destruir o crescimento daquela população, porque quanto mais gente pobre, maior é a precarização do trabalho, a pessoa se submete a aceitar situações de trabalho, aceita qualquer salário, e aí, onde a mão de obra explorada, ela se torna mais barata. Isso é de interesse do rico, isso é claro. E a gente vê também que no nosso país, a população que fica rica, o interesse dela não é só estar com bem-estar social, status, qualidade de vida e tudo mais. É querer mostrar, e a gente percebe isso nitidamente, que eles querem mostrar que não são só poderosos. Eles querem mostrar que são superior a outra pessoa, né? Isso aí é claro para a gente. Então, assim, incomoda, ou incomodou muito, quando o rico começou a ver a sua empregada doméstica andando de avião. Sim. Ver o seu filho estudando na mesma universidade que o filho da empregada. Então, eu acho que esse tem como pano de fundo na nossa política e o que aconteceu com o nosso país, exatamente isso. É destruir o desenvolvimento do nosso país e tornar a população cada vez mais pobre para que se possa explorar mais. Então, você como negociador, com a experiência que já teve de presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, hoje como presidente da CUT, você é um interlocutor
frequente desta elite. Uhum. Como é que isso se dá hoje, Sérgio? Quer dizer, o que você tem de engolir? Que tipo de desfaçatez você tem que conviver quando discute com o capital, vendo o país sendo destruído, a miséria aumentando, a violência aumentando, e aquela gente toda muito bem posta, muito bem vestida, com seus relógios reluzentes, chegando nos seus carros blindados? Como é que é ser negociador hoje? Isso é uma coisa muito difícil, né? Porque hoje, se você olhar, nós não temos mais aquele patrão clássico, né, de 1900, né, que o cara era o dono da empresa, ele mandava em tudo, né? Hoje, geralmente, por trás das empresas, você tem grandes bancos, né? São esses fundos de pensão, né, que mandam nas empresas. Então, é invisível. O que você tem na empresa, o presidente, ele é um empregado também. Né? Então, ele, como cidadão, percebe que as coisas não estão bem. Não é? Mas a direção é um sistema, entendeu? Quer dizer, é muito difícil você lidar com isso. Antigamente era o dono, ele tomava a decisão. Não é? Então, eu trabalho na Mercedes-Benz. Né? Se o presidente da República chamar a Mercedes-Benz e falar, eu quero que você faça um carro elétrico aqui no Brasil, ele não pode tomar essa decisão. Ele tem que ir para a matriz, né? E a matriz, junto com a sua direção, vai decidir isso dentro de uma estratégia internacional que a empresa tem. Não é? Então, assim, é incrível isso, né? Porque as pessoas que dirigem as empresas, né, percebem que a exclusão está crescendo, que isso não é sustentável, não é? Mas não tem o próprio controle do seu negócio. Quer dizer, isso é uma coisa curiosa, é um desafio para a gente hoje. Né? Então, é um desafio grande. E os liberais, né, que isso é o mais perverso, eles não escondem, né? Eles têm um projeto, né, para 1/3 da população. Eles não governam e fazem política para todos. E esse era o diferencial do presidente Lula, né? E era, inclusive, o lema do governo do presidente Lula, né? Brasil, um país de todos. Né? Sim. Então, eles não. O Brasil deles é para alguns. A coisa que o Lula mais gosta de dizer é que os pobres não são o problema do país, são a solução, né? Exatamente. Andréa, por favor. Sérgio, a gente veio de um governo, né, do governo Lula e do governo Dilma, onde as mulheres foram incluídas, né? As mulheres, elas fizeram parte, né, do governo Lula, tanto nos seus ministérios, tanto na criação da Secretaria da Mulher, né? E nós somos 52% da população. E o que esse governo sempre colocou desde o começo foi o papel nem secundário das mulheres, não era. E hoje nós temos a CUT, né, que temos pela primeira vez uma secretária-geral mulher. Nós aprovamos a paridade lá, não nesse congresso, mas no outro. Eu gostaria, não mudando um pouco a pauta, né, mas assim, nós mulheres hoje sofremos mais violência. Nós, mulheres, hoje, estamos no mercado de trabalho. Nós, mulheres, hoje, é que mais sofremos com essa reforma trabalhista, a terceirização, e agora com essa reforma da Previdência. E você tem um papel fundamental dentro da CUT, junto com uma secretária-geral. Como que a gente vai se unir, tanto a CUT, como os sindicatos, os movimentos, partido, para a gente combater esse descaso com a mulher, meu presidente? O presidente Lula fala, né, que... Senti firmeza agora. Você sentiu também? Você sentiu hoje, Zé? Hein, meu presidente? Como é que vai fazer, meu presidente? Hein? Então, o presidente Lula sempre falou, né, que a igualdade que as mulheres reivindicam, né, vai vir da luta das mulheres, né, não vai ser dádiva dos homens, né? E as mulheres têm crescido muito, em especial no movimento sindical, particularmente na CUT, né? É recente a conquista da paridade na direção. Hoje nós somos 44 dirigentes, são 22 homens, 22 mulheres, e a Secretaria-Geral, que é um cargo do mesmo tamanho da presidência. Quantos negros? Você tem? Mas tem bastante, eu não tenho esses números não, mas tem uma presença grande também de negros na direção, né? A gente evoluiu muito. E esse sindicato aqui dos bancários de São Paulo, 70% da direção, inclusive a presidência, são mulheres. E crescendo bastante. É um matriarcado aqui. Eu entro aqui, elas... a mulherada está mandando muito. Põe dedo em risco. E crescendo em todos os setores também, né? No esporte, né? Sim. Impressionante quando você abre nos programas de debate esportivo, como tem mulheres, né? Na arbitragem. Sim. Né? Enfim, crescendo em Gozado todas que as nesse áreas. particular, permita só um parênteses, ampliou, de fato, o número de mulheres. É visível. Não de negros.
De negros isso é ainda verdade. Negros não. Se você, eu reparo muito nisso, quando eu vou fazer negociação, né? É diretoria de empresas, né? Sim. Você olha, você não vê um negro. Isso. Não conheço nenhum. E é na indústria, é nos bancos, né? É impressionante. Quando se trata da violência contra a mulher, o número de violência contra mulheres negras, ela é significativamente maior do que para com as mulheres brancas. Então, a gente pode afirmar que não dá para fazer emancipação da classe trabalhadora sem que seja emancipada as mulheres e a população negra. Não tem como ficar de fora. Sem dúvida nenhuma. Os dados do Diese mostram isso, né? Do total de desempregados e subempregados, 30 milhões, quase 70% é negro. Mostra isso, né? De maneira... O mercado de trabalho, além dele ser um privilégio para alguns, né? Há segmentos claramente que sofrem mais. É a juventude, dos jovens ali entre 17 e 20 anos, né? Quase metade está desempregado, 47%. E se você for os dois, né? For jovem e negro, mulher, aí pior ainda. Né? Quer dizer, então, o preconceito ainda é muito forte. Mas, Juca, eu acho que esse é um tema que nós precisamos avançar, o movimento sindical tem que avançar. Eu gosto muito desse tema do debate racial. Eu sou de origem quilombola e a minha família vive ainda no Maranhão, no Quilombo, vive da agricultura familiar. E a gente pode destacar isso como um dos pontos positivos do governo Lula, né? Que é o investimento que as famílias puderam pegar empréstimo no BNDES e investir plantando ali como meio de subsistência. E um detalhe que é muito importante, regiões onde a seca predominava, hoje você vê pessoas plantando alface, que alface não dá em qualquer lugar. Claro. E isso foi muito importante para nós. E a coisa do mito que nós somos uma democracia racial, né? E é impressionante. Eu vou fazer assembleia por aí, pelas categorias, eu olho. O povo assistindo a assembleia, você olha, a maioria é negro, né? Mas estão tudo na produção. Quando chega na direção, dos cargos principais, você não acha um negro, né? Mas então, é impressionante, impressionante. Em se tratando aqui, né, do Sindicato dos Bancários, você entra numa agência bancária, o atendimento é todinho feito por funcionários brancos. Né? Quer dizer, os negros ficam atrás do balcão. Racismo institucional. Institucional e há quem negue, né? Há quem negue. Tem gente que não acredita, né? Que não enxerga isso. Isso é doído, é muito doído isso. Olha aqui, Dona Andréia de Fios de Amor. Gisélia, muitíssimo obrigado a vocês duas. Eu vou fazer uma última pergunta ao presidente. Não vou ser tão ameaçador como você foi. Não vou ser. É que a gente já tem uma relação. Mas é uma chance que eu quero dar ao Sérgio de eventualmente se recompor com você. Sérgio, o Palmeiras tem Mundial? Claro que tem Mundial. Você vê? Tão convicto como nós vamos ganhar a eleição o ano que vem, em 2020. Essa convicção eu também tenho. É claro que não chega a ser acreditar que a Terra não é redonda, mas cada um acredita no que quer. Eu queria agradecer muitíssimo a você que nos vê e que sabe que toda quinta-feira, 10 horas da noite, aqui na TVT de São Paulo, canal 44.1, e que no YouTube o Entrevistas está permanentemente ao vivo, qualquer hora, qualquer lugar. E que para apoiar a TVT, basta acessar o endereço catarse.me/TVT. Até semana que vem e não se esqueça, desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,